meus caros alunos e minhas caras alunas da turma 8 do curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho aqui do Legale. Hoje nós também vamos nos dirigir aos alunos da turma 63 presencial, que nesta aula de hoje e infelizmente por algumas aulas ainda a seguir, assistirão o nosso curso também na plataforma online. Eu vou me permitir gastar uns 2 minutinhos aqui para conversar com vocês, não é? O aluno da turma presencial, usualmente, é um aluno que não se identifica muito com a plataforma eletrônica, com o curso online. Ele gosta mais do contato físico. E aqui no Legale a gente compreende isso perfeitamente. Existe o aluno que tem o perfil do curso presencial, existe o aluno que tem o perfil do curso online. Por isso nós temos os dois cursos. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento no Brasil e no mundo que foge completamente ao nosso controle, não é? Que é a epidemia ou a pandemia do Covid-19. E aí, seguindo as orientações governamentais da OMS, nós estamos evitando aglomerações, o que significa que eu não posso reunir numa sala 100 pessoas, 110 pessoas, e isso, nas condições atuais, não seria nada recomendável. Então, nós todos precisamos de um esforço para nos adaptar a este momento, e é isso que eu peço para vocês, principalmente vocês da turma 63, que é presencial. A turma 8 já está acostumada com as aulas online, embora vocês vão perceber que existem também algumas pequenas modificações, porque hoje nós estamos num estúdio, não há alunos aqui comigo, não existirão perguntas e o fluxo da aula é diferente. A aula vira um monólogo e o fluxo é diferente. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos senhores o meu material já foi distribuído todo com antecedência. Vocês já têm acesso ao material e vocês vão perceber que, embora a nossa aula hoje terá duração de 2 blocos de 50 minutos, e você vai dizer assim, poxa, mas na outra aula é das 19 às 22 horas. Aqui nós vamos fazer 2 blocos de 50 minutos com um intervalo de 10 minutos e os senhores verão que o conteúdo será exatamente o mesmo. Nós fazemos cursos online aqui já há alguns anos, 6 anos ou 7 anos, e, portanto, eu tenho bastante experiência para dizer para vocês que uma aula noturna de um curso presencial das 19 às 22, ela corresponde a 2 blocos de 50 minutos. E assim foi com outras turmas anteriores. Aí a turma 8 vai dizer, bom, mas eu sou online, por que eu não tenho 2 blocos de 50 minutos? Porque o seu curso é junto com a presencial e, portanto, a dinâmica da aula é diferente e ela toma outras proporções. Mas o que eu quero aqui assegurar para vocês, afiançar para vocês, é que o conteúdo programático será exatamente o mesmo. Dure isso o tempo que durar. Eu garanto que o Legale, assim que for possível, retomará as aulas presenciais para dar integral cumprimento aqui ao nosso curso presencial. Mas hoje não é possível e, portanto, todos nós precisamos de um pouco de paciência. E isso também implica em alterações na rotina da minha vida de professor. Eu estive aqui conversando com outros professores que também estão passando por alterações nas suas respectivas vidas e agendas para atender essa situação. Como, aliás, muitos dos senhores advogados
devem estar trabalhando agora em home office, devem estar trabalhando em casa, os prazos do TRT da segunda região estão suspensos até 31 de março, mas eu, embora reze para que sim, não tenho muita esperança que no dia 31 de março a gente tenha uma situação normalizada. Então vamos encarar isso da melhor maneira possível. Eu, de minha parte, asseguro a você que o conteúdo será exatamente o mesmo. E você da turma 63, que não está acostumado com o curso online, eu devo lhe dizer uma coisa: é uma vantagem e também uma desvantagem. O curso online tem uma vantagem: você pode pausar, você pode assistir agora, você pode assistir mais tarde. Hoje você não está bem disposto, você pode assistir amanhã de manhã, você pode não entender alguma coisa que eu digo, você pausa, você volta, assiste de novo. Isso realmente é uma vantagem, mas é também um risco, porque as pessoas têm a tendência de postergar para depois. Ah, como eu posso assistir a qualquer momento? Amanhã eu assisto, mais tarde assisto, depois eu assisto. E é comum, quando eu encontro com alunos online aqui, que eles vêm ao Legale por algum motivo, eles me falarem assim: ai, professor, eu estou atrasado com as aulas. Eu falo: mas quanto atrasado? Ah, eu estou com 20 aulas atrasadas. Eu falo: Jesus Cristo, 20 aulas é quase meio semestre. Então, assim, eu não sei por quanto tempo isso vai durar, mas mantenha na sua mente que você tem 2 aulas por semana, às terças e quintas. Se você não vai assistir a aula no horário da aula, como está acontecendo agora ao vivo, você pega na plataforma depois e assiste depois. Mas se você juntar 2 mais 2 são 4, mais 2, 6, 8, de repente você está com 1 mês de aulas atrasadas, e aí, quando nós voltarmos para as aulas presenciais, você vai estar completamente defasado. Então, fica aqui a hashtag, fica a dica, não deixe as aulas acumularem. Bom, dito tudo isso, vamos então já para a matéria. Os senhores vão se lembrar que no começo desse módulo eu fiz um quadro para vocês e coloquei trabalhador lá em cima, não é? Dividimos do lado esquerdo empregados, do lado direito não empregados. Do lado esquerdo empregados ainda teve uma divisão: empregado CLT, empregado leis especiais. O empregado CLT ainda tem algumas subdivisões: o teletrabalho, o trabalho intermitente e o trabalho a tempo parcial. E foi exatamente até aí que nós fizemos nas nossas aulas presenciais. Nós vimos o empregado CLT, eu gosto de chamar de empregado típico, porque ele é o sujeito que está aí em 97, 98% das ações trabalhistas. O empregado do artigo 3º da CLT é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. O resto é exceção. Mas os senhores vão encontrar na doutrina, isso eu acho que eu esqueci de falar, parte dos doutrinadores chamam esse trabalhador de trabalhador urbano, o trabalhador da CLT como trabalhador urbano. Eu não gosto disso porque nós vamos agora exatamente estudar os empregados atípicos e nós vamos estudar empregados domésticos que, na mais das vezes, são urbanos. Empregados temporários que, no mais das vezes, são urbanos. E eu posso ter, e nós vamos estudar isso daqui a pouco, empregados trabalhando na fazenda que não sejam rurais, que sejam CLT. Então, dizer que alguém que está trabalhando na fazenda é urbano fica um pouco esquisito. Eu não gosto dessa nomenclatura urbano. Eu prefiro assim: empregado típico é o empregado do artigo 3º da CLT. Ele tem algumas variações: teletrabalho, trabalho intermitente e trabalho a tempo parcial. Já vimos. E agora nós vamos começar a estudar os empregados atípicos. Quem são os empregados atípicos? São aqueles trabalhadores que, embora empregados e embora protegidos pelo direito do trabalho, eles não têm CLT.
a lei deles é uma lei especial. Eles são regidos por suas respectivas leis. Daí porque, embora eles estejam do lado esquerdo do nosso quadro, são empregados, são protegidos pelo direito do trabalho, têm direito a registro na carteira, eles não têm CLT. É claro que quando eu falo não tem CLT, eu estou falando que não tem o aspecto material da CLT. Vamos lembrar que a CLT é uma norma de natureza mista ou híbrida. Então a CLT é uma norma de direito material e também de direito processual, né? Diferente lá na área civil, em que eu tenho o Código Civil e o Código de Processo Civil como leis separadas, aqui a gente tem o direito do trabalho e o processo do trabalho regidos num único diploma, que é a CLT. Então, quando eu falo que não aplica a CLT para o empregado doméstico, é claro que eu estou falando que não aplica a CLT no direito material, porque no direito processual é claro que aplica. A petição inicial de uma ação de um empregado típico e de um empregado doméstico é exatamente a mesma, a audiência é exatamente a mesma, o recurso cabível é o recurso ordinário igualzinho. Então, quando eu falo não aplica CLT, não aplica a parte do direito material. Me sumiu aqui como a gente está ao vivo, não adianta eu ficar. Me sumiu aqui o material, sumiu do meu computador aqui, eu estou sem nenhum acesso. Boa, aí voltou já. Bom, muito bem, é o que acontece quando é ao vivo, né? Ao vivo acontecem as coisas mesmo. E teria acontecido em sala de aula também da mesma forma. É só lembrar que na aula passada a gente precisou paralisar a aula por 3, 4 minutos, porque o pessoal do online perdeu o contato com a gente, e para o presencial não ficar distanciado do online, a gente ficou 3, 4 minutos batendo papo, e essas coisas acontecem mesmo. Quando é gravado a gente arruma, mas no ao vivo tem que ser assim. Bom, então fica bem claro isso. O direito processual do trabalho não é o módulo desse semestre, é o semestre que vem, aí vale para todos os processos na Justiça do Trabalho, né? Sejam eles de empregados típicos ou não. É o direito material que não se aplica. Vamos então dar uma olhadinha no material aí que a gente preparou para vocês. Empregados regidos por lei por leis especiais. Parece que o marca-texto também não está entrando, mas não tem problema, a gente vai sem ele. Empregados atípicos. Então, como vimos, os empregados atípicos são protegidos pelo direito do trabalho, por seus princípios, suas fontes e todo o seu arcabouço teórico. E apenas não são a eles aplicáveis os dispositivos da CLT, e mesmo assim, só na parte do direito material. No direito processual, deixa eu ver, né, não está mesmo fazendo nada aqui. É aplicável. Bom, está lá o artigo 7º da CLT. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplicam aos empregados domésticos, aos trabalhadores rurais, aos funcionários públicos, aos servidores de autarquias. Portanto, eles são regidos por leis próprias, não é? E nós vamos começar falando do empregado doméstico. O empregado doméstico teve a sua primeira lei, a Lei 5859 de 72, quer dizer, desde 1972, os trabalhadores domésticos têm lei própria, não é? Eu estou falando isso porque nós vamos agora trabalhar com a Lei Complementar 150 de 2015, e alguém mais desavisado pode achar que no Brasil o trabalho doméstico só foi regulamentado em 2015. Não é. Nós tivemos uma primeira lei, 5859 de 72, e ela ficou em vigor muitos anos, mas o que acontece? A Constituição Federal de 88, ela estabeleceu no parágrafo único do artigo 7º, são aplicáveis aos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tais, tais e tais, e na forma da lei, os direitos previstos nos incisos tais, tais e tais. É só você ler, procurar o parágrafo único do artigo 7º, que você vai encontrar essa referência. Aí o que acontece então? Acontece que foi necessária uma lei complementar
para explicar os direitos constitucionais garantidos aos domésticos, como ia funcionar. E até a Lei Complementar 150 de 2015, muitos direitos constitucionais, embora garantidos aos empregados domésticos, não eram aplicados aos empregados domésticos, porque eu tinha uma norma constitucional de eficácia contida. Toda vez que a Constituição diz na forma da lei, o preceito constitucional não se efetiva enquanto não vier a lei a regulamentar. Então foi só a partir de 2015 que os empregados domésticos conseguiram efetivamente se aproximar dos empregados típicos, dos empregados CLT, embora lá no final eu vou apontar uma ou duas distinções que são justificáveis, ok? Mas vamos então para o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Ele diz assim: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de natureza contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Então, o artigo 1º define o empregado doméstico. E como é uma lei mais moderna, já é de 2015, então já usa a linguagem mais moderna: subordinação, onerosidade, pessoalidade, enquanto que a CLT ainda fala de dependência, salário, usa termos impróprios. Essa lei usa termos mais apropriados. Então, olha só, podemos extrair os requisitos do empregado doméstico. Pessoa física? Sim, todo trabalhador é pessoa física, então o empregado também é. Subordinado? Já estudamos, não vou falar de novo. Tem que voltar lá na aula de subordinação e relembrar lá a questão da subordinação. Oneroso é a intencionalidade de prestar serviço pela contraprestação prometida em pecúnia, dinheiro, ou em natura, diferente de dinheiro. E pessoal, aquele que não pode se fazer substituir. Até aí está igual. Agora começa a pessoa ou família no âmbito residencial. Então isso é muito importante. Aqui já a primeira diferença. O empregador doméstico é uma pessoa física ou uma família que representa a soma de pessoas físicas. Pessoa jurídica não pode ter empregado doméstico. Ponto. Não é? E no âmbito residencial, pessoa jurídica não tem residência. Pessoa jurídica tem sede. No âmbito residencial, significa o local onde a pessoa reside. Atenção. Residência não é domicílio. Domicílio a gente só tem um, o local onde reside com o âmbito de permanecer. Residência, a pessoa pode ter várias. Então, ela pode ser domiciliada aqui na capital de São Paulo e ter uma casa de campo lá em Campos do Jordão, pode ter uma casa de praia lá no Guarujá, pode ter uma ilha lá em Angra dos Reis. Tudo isso é residência. Então, o caseiro lá da chácara que ele tem em Itatiba é empregado doméstico, embora o âmbito seja rural, ele é doméstico, porque ele está trabalhando no âmbito da residência. Combinado? Então, olha só, e quando eu falo aqui no presencial, o pessoal já regala um olho desse tamanho. O escritório de advocacia não pode ter trabalhador doméstico, porque o escritório de advocacia não é sua residência. É uma sala comercial, é um outro lugar. Então, a pessoa que vai limpar o seu escritório de advocacia, ou que faz lá um cafezinho para servir para o cliente, ou enfim, cuida do seu escritório, esta pessoa não pode ser enquadrada como empregado doméstico. Portanto, para ela, nós não vamos aplicar a Lei 150 de 2015, que é a lei que fala de mais que duas vezes por semana.
Ainda não cheguei lá, mas eu vou falar. Então, se você tem no seu escritório de advocacia uma faxineira que vai terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, embora seja só 2 vezes por semana, você não pode usar esse critério de 2 vezes por semana para dizer se ela é empregada ou não. Porque esse critério de mais de 2 vezes por semana é para eu verificar se aquele trabalhador é ou não um empregado doméstico. E no seu escritório, ele jamais poderia ser doméstico, porque a lei diz no âmbito residencial. Então, mesmo que você não tenha uma pessoa jurídica constituída, mesmo que você exerça a advocacia como pessoa física, ainda assim o escritório não é sua residência e, portanto, você não pode invocar os preceitos desta lei para dizer se a pessoa que limpa o seu escritório é empregada ou não. A pessoa que limpa o seu escritório será empregada ou não nos termos do artigo 3º da CLT, que é a tal da aula da vaca que a gente já teve, eu já expliquei da vaca para vocês. Então, se a pessoa que limpa o seu escritório for vaca, ela será empregada ainda que 2 vezes por semana, ok? O fato de limpar não leva necessariamente à condição de empregado doméstico, não é? Aqui no Legale, turma 63 sabe, é presencial, tá sempre aqui, né? Nós temos as meninas aqui, normalmente de camiseta branca, que fazem a limpeza dos banheiros, que preparam o café, enfim, estão trabalhando aqui num âmbito que não é residencial, estão trabalhando aqui para uma pessoa jurídica e não para uma pessoa física. Portanto, embora elas façam o trabalho de limpeza, a gente não pode olhar para essas pessoas como empregadas domésticas. E se não é assim no Legale, também é assim no seu escritório de advocacia, ok? E como no consultório dentário, no consultório médico, em qualquer outro lugar. Bacana. Então, âmbito residencial. Residência não é domicílio, casa da praia é residência, ok. Chácara de lazer é residência, ok. A ilha que o cara tem lá em Angra dos Reis é residência, ok. Não tem problema nenhum, ok? Continua sendo empregado doméstico. E agora vem a característica mais importante, que é o traço diferenciador do empregado doméstico para o empregado típico, o empregado CLT. Diz assim: e de finalidade não lucrativa. Esse é o texto da lei. Finalidade não lucrativa. Eu não gosto muito dessa expressão não lucrativa, porque lucro é o resultado da atividade econômica. Aqui a gente tem que interpretar assim: não inserido em atividade econômica. Porque se a atividade econômica vai ou não gerar lucro, juridicamente isso não interessa ao empregado. Se o Legale dá lucro ou dá prejuízo, isso não interessa ao professor Antero. O fato é que eu estou inserido na atividade econômica do Legale, que é a transmissão de conhecimento jurídico. Então, a lei não foi muito precisa na terminologia. Não é de finalidade não lucrativa, é de finalidade não econômica. Não está inserido em nenhuma atividade econômica, não é? Agora, se a atividade econômica vai ou não dar lucro, isso é uma outra coisa que não absolutamente não interessa para a caracterização nem do empregado típico e muito menos do empregado doméstico. O que eu digo aqui para vocês, então, é isso. O empregado doméstico não pode ser inserido numa atividade econômica. Quando eu falo aqui no curso presencial que o advogado tem a faxineira no seu escritório de advocacia e ela não pode ser considerada empregada doméstica, em nenhuma hipótese, alguém sempre levanta a mão e fala assim: mas e o advogado que tem o seu escritório dentro da sua casa? Aí ela é doméstica? Eu digo o seguinte: depende. É claro que se a pessoa é contratada para limpar um imóvel, uma residência, ela não vai pular aquele cômodo onde está instalado o escritório do advogado. Ela está limpando a residência, né? Então, o mais absorve o menos. Ela está exercendo atividade no âmbito residencial, ainda que aquele pequeno cômodo, aquele cômodo não seja propriamente destinado à residência. Agora,
normalmente acaba caracterizando o vínculo CLT porque o advogado não se contenta em pedir para a sua empregada que limpe aquele espaço em que ele também exerce advocacia. Né? Ele acaba pedindo para essa empregada preparar o cafezinho para servir para o cliente, trazer um copo de água, atender o telefone. Então a empregada tocou o telefone, a empregada vai lá, advocacia, boa tarde. E aí ele começa a inserir essa trabalhadora na sua atividade econômica, que é a advocacia, e isso é incompatível com a figura do empregado doméstico. Ao longo dos anos, eu julguei muitos casos interessantes em que isso aconteceu. Uma senhora que tinha uma empregada doméstica percebeu que as suas vizinhas tinham muita dificuldade para trabalhar porque não tinha com quem deixar os filhos, não tinha creche. E aí ela decidiu oferecer a sua casa para as vizinhas deixarem os filhos poderem trabalhar sossegadas, mediante o pagamento de um determinado valor. E até aí tudo bem. Quer dizer, tudo bem entre aspas, porque ela teria que ter autorização da prefeitura, das autoridades sanitárias, não está nada bem. Mas eu digo, em termos de direito do trabalho, a pessoa decide exercer uma atividade econômica, decide empreender, ok. O problema, esse caso específico, verdadeiro, que eu julguei, é que essa senhora pegou a empregada doméstica que ela tinha na sua casa para cuidar da sua casa e levou essa trabalhadora para ajudá-la a cuidar das crianças, preparar a papinha, trocar fralda, dar banho, olhar as crianças. E aí ela insere a trabalhadora numa atividade econômica. E no momento que ela faz isso, essa trabalhadora perde a qualidade de empregado doméstico e vira empregado CLT. E aí a mesma coisa acontece, por exemplo, e isso também é um caso verídico, de uma senhora que tinha uma empregada doméstica e as pessoas comentavam para ela que ela fazia salgados muito gostosos, né, coxinha, empadinha, esfirra, que ela devia vender. E ela resolveu então fazer salgados e levar aos bares, lanchonetes ali do bairro para vender, né, o seu salgado. E é tudo bem, ótimo, né? Ou não, aí tem que ver a outra parte aí das autoridades sanitárias e licenças e tal. Mas no campo do direito do trabalho, qual foi o problema? Ela pegou a empregada que cuidava da casa dela para ajudá-la a preparar a massa, a fazer o recheio, a assar o salgado. E aí ela insere a trabalhadora numa atividade econômica e, por via de consequência, a, ela perde a condição de doméstica. Ok? Então, vejam, o que é importante, o traço diferenciador do empregado doméstico para o empregado típico, o empregado CLT, é que o empregado doméstico ele está inserido numa atividade não econômica, ok? E aí é que as pessoas pecam, colocando os seus empregados domésticos para praticar atividades econômicas e aí perde a qualidade de doméstico, ok? E por fim, a lei do trabalho doméstico, ela já dizia isso, a 5859, e a lei complementar 150 também diz, mas ela explicita, é que o trabalho é de natureza contínua. De novo, o material sumiu aqui para mim. Não sei bem o que aconteceu. O que está acontecendo, está tudo preto aqui. Ótimo, voltou. Então, natureza contínua. Veja que a CLT não fala contínua, a CLT fala não eventual ou habitual. E a gente estudou que não eventual é aquele trabalho que reitera no tempo com previsibilidade, não precisa ser diário. E eu até dei o exemplo do professor que vem à faculdade terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta. Ele vem 2 vezes por semana, é habitual, esse requisito está preenchido para ser empregado. Já a lei do doméstico não fala trabalho habitual, fala trabalho contínuo, não é? E interpretando a diferença entre habitual e contínuo, a jurisprudência do TST já era no sentido, já na lei anterior, a jurisprudência dizia contínuo é o que for mais de 2 vezes por semana. Até 2 vezes por semana não é contínuo.
esse era o entendimento do TST para diferenciar contínuo de habitual. E aí a lei de 2015 veio e já colocou natureza contínua, assim compreendida aquela que for por mais de 2 vezes na semana. Então, se você aí na sua casa, você tem uma pessoa que vai 1 ou 2 vezes por semana para limpar, para lavar roupa, para passar, ela realmente não será empregada, não é? Desde que ela não esteja inserida em nenhuma atividade econômica, ela não será empregada porque ela está no âmbito residencial, em atividade não lucrativa e, portanto, ok, a lei diz que tem que ter mais do que 2 vezes por semana, ok? Mas eu vou repetir, se for numa empresa ou mesmo uma pessoa física, mas o âmbito não é residencial, aí o critério não é trabalho contínuo, o critério é trabalho habitual, e aí 2 vezes por semana já basta para caracterizar o vínculo, não é? Em alguns casos, até 1 vez por semana já basta para caracterizar o vínculo, ok? Então, CLT é uma coisa, lei complementar é outra. Não há restrição quanto à atividade a ser executada. Né? Muita gente pensa em empregado doméstico é limpar, lavar, passar, cozinhar, o que é verdade, não há dúvida que é verdade. Mas não só isso. O motorista particular que leva o patrão no trabalho, que leva as crianças na escola, que leva a patroa no shopping, né, que está ali providenciando os deslocamentos da família, não é? Não inserido em nenhuma atividade econômica, é empregado doméstico. Aquele auxiliar de enfermagem que cuida de uma pessoa idosa ou de uma pessoa doente no âmbito residencial é empregado doméstico. E assim por diante. O caseiro na chácara de lazer ou o caseiro na sua casa de praia, que está ali cuidando da casa. Então, cuida para que a casa esteja tudo funcionando, o chuveiro está funcionando, não tem lâmpada queimada, a grama está cortada, a piscina está bem tratada. Ele está ali trabalhando para o desfrute da família, não está inserido em atividade econômica, ele é empregado doméstico, ok? E agora a gente vai fazer um voo um pouco rasante na Lei 150 de 2015, que obviamente eu recomendo a leitura e o estudo, mas a gente vai destacar aqui o que de mais importante a gente extraiu desta lei, que a gente ainda pode chamar de novidade, não é? Ela ainda tem 4 anos e pouco. A lei anterior teve vigência por mais de 30 anos, 33 anos, então a lei nova ainda é, a lei de 2015 ainda é nova, relativamente nova. Vamos ver aqui o que tem de novidade. Vamos lá. Então, em relação à contratação, é vedada a contratação de menor de 18 anos, porque o Brasil é signatário da Convenção 182 da OIT, que é a convenção sobre as piores formas de trabalho. O trabalho doméstico é classificado como uma das piores formas de trabalho e essa convenção veda a contratação de menores para qualquer exercício de atividade classificado como as piores formas de trabalho. Então, embora no Brasil possa se contratar a pessoa a partir dos 16 anos para o trabalho doméstico só a partir dos 18. Deve apresentar a CTPS mediante contrarrecibo e devolver 48 horas depois assinado. É permitido o regime parcial de até 25 horas. Rapidinho, só para explicar o seguinte, a reforma trabalhista, nós já estudamos isso, ela altera a CLT, o artigo da CLT, que aumentou o limite de 25 para 30 horas ou 26 horas com 6 horas extras. Nós já estudamos. Mas aqui a gente não está na CLT, a gente está na Lei 150, Lei Complementar 150/2015, e, portanto, não afetada pela reforma trabalhista. Até porque a reforma trabalhista é uma lei ordinária que não poderia modificar uma lei complementar. Aqui é uma lei complementar. Então, ela estabelece contrato de 25 horas para tempo parcial do doméstico, ok? Vamos contrato a prazo. Vamos lá.
O contrato a prazo pode ser de experiência até 90 dias, podendo prorrogar uma única vez, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse os 90 dias. Ok, igualzinho o empregado típico que a gente já estudou, né? Lembrando que esses 90 dias não precisa ser 45 mais 45. Pode ser 60 mais 30, 50 mais 40, 80 mais 10. Pode ser qualquer composição, desde que a soma não ultrapasse 90 dias. Agora, olha que interessante este segundo tópico. Eu posso fazer um contrato a prazo para atender às necessidades familiares de natureza transitória e para substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso, pelo prazo que perdurar a motivação até no máximo 2 anos. Este segundo tópico são as hipóteses de contrato de trabalho temporário para as empresas. Como não existe contrato de trabalho temporário para doméstico, a lei dos domésticos incorpora os motivos do trabalho temporário na relação de doméstico. Só que no contrato de trabalho temporário para as empresas, o prazo é de 180 dias, prorrogável por mais 90, ou seja, 270 dias. E aqui é de até 2 anos. O que é uma situação de natureza transitória? Por exemplo, uma pessoa da família ficou doente e eu preciso de um cuidador. Um cuidador eu preciso para sempre? Não, eu preciso até que a pessoa se cure, não é isso? Claro que tem que ser uma doença curável. Se for uma doença incurável, né, infelizmente existe, não é? Me desculpe aí se alguém tiver na família, mas é só para dar um exemplo, né? O vovô está com Alzheimer. Está com Alzheimer, eu preciso de um cuidador. Mas o Alzheimer não tem cura. Ele pode viver 10 anos com Alzheimer. Então, é claro que eu não vou contratar uma pessoa por prazo determinado. Esse cuidador tem que ser por prazo indeterminado. Mas uma pessoa que fez uma cirurgia, vai ter um restabelecimento, enfim, mais lento, uma doença que tem cura, que demora, mas tem, precisa de um cuidador, eu posso contratar por prazo determinado. E nós já estudamos isso aqui. O prazo determinado não precisa ter um dia certo, lembram? Vocês lembram disso? Pode ser um evento futuro certo de previsão aproximada, como é o término da safra, como é o término da obra. Lembram? Nós estudamos isso. Então você pode fazer um contrato assim, é contratado pelo prazo determinado até a pessoa se curar. Eu não sei quando vai ser, mas no momento em que ela se curar, o contrato está findo. Não há problema nenhum, desde que isso seja num prazo menor, igual ou menor do que 2 anos. E a substituição temporária do doméstico permanente que está com o contrato interrompido ou suspenso. Então imagina que a pessoa tem uma empregada doméstica que vai sair em licença gestante. Ela vai sair em licença gestante, o que eu faço? Eu preciso de um outro empregado doméstico, eu posso contratá-lo a prazo determinado. E qual é o prazo? Até a empregada gestante retornar da sua licença. De novo, não precisa pôr um dia, não precisa pôr uma data. É até o término da licença maternidade. Né? Imagine um empregado doméstico que sofreu um acidente, foi hospitalizado, fez uma cirurgia e ele tem aí uma previsão de convalescença de 60 dias. Mas eu posso fazer um contrato de 60 dias? Claro que não, porque ele pode melhorar em 50, ele pode melhorar em 70. Então, para substituir esse empregado que está no hospital, está em convalescência, eu posso contratar outro por prazo determinado. Ok? Então, seja uma necessidade transitória da pessoa ou família, seja a substituição do empregado doméstico que tem contrato permanente, mas que está com o contrato interrompido ou suspenso, eu posso fazer contratação a prazo. Isso é muito bacana, porque isso era só no trabalho temporário da Lei 6.019, que nós veremos, e, infelizmente, para o doméstico não tinha e agora tem. Vamos continuar aqui. Né? O salário
O empregador pode deduzir o vale, que é o adiantamento salarial, e até 20% pela inclusão no plano de assistência médica, odontológica e previdência privada. Não pode mais que isso. Não constitui salário in natura os itens acima, né? Assistência médica, odontológica e previdência privada, bem como o fornecimento da residência. Todos os demais bens in natura fornecidos ao empregado serão considerados como salário in natura, como vocês aprenderão, salário in natura mais adiante. Não me lembro se é comigo, eu acho que não. Não me lembro agora qual é o professor que vai ministrar essa parte, esse módulo de remuneração com vocês. Mas salário in natura é aquele bem diferente de dinheiro que eu forneço por conta do contrato de trabalho, que não seja essencial à execução do serviço, não é? Então, eu posso incluir o meu empregado doméstico, a minha empregada doméstica, no meu plano familiar de assistência médica. Pô, que bacana. Só que quanto isso vai custar? Não sei quanto vai custar, mas só posso descontar dela até 20% do salário. Mas eu não posso. Então, vamos supor que ela ganhe R$ 2.000 por mês, eu posso descontar até R$ 400. Se custar 500, 600 ou 700, o excedente eu tenho que assumir do meu bolso, ok? Bacana? Vamos continuar aqui. A jornada de trabalho sem novidade, aquela que a gente conhece para o trabalhador CLT, 8 horas diárias, 44 horas semanais, o adicional de horas extras é de no mínimo 50%, o intervalo entre a jornada é de 1 a 2 horas. Aqui uma novidade, ó, já em 2015, antes da reforma, pode reduzir o intervalo para 30 minutos por acordo individual. Então, o empregado doméstico já podia ter o seu intervalo reduzido por acordo individual. Mesmo com a reforma trabalhista, o empregado urbano só pode ter o seu intervalo reduzido por norma coletiva, sindicato negociando. E o doméstico pode ter o seu intervalo de 30 minutos apenas por contrato individual. Seguindo, o divisor 220 horas mês, sem novidade, também é o divisor para o empregado CLT que tem a jornada de 44 horas semanais. Agora, o último item aqui é uma novidade. Quando em viagem, não é uma novidade ainda, desculpem. Quando em viagem é um esclarecimento. Considera-se apenas as horas efetivamente trabalhadas, mas só pode ser exigido mediante prévia pactuação. Ou seja, a madame quer levar a empregada doméstica para Disney, para cuidar dos filhos dela durante o passeio. Isso tem que estar previsto no contrato. Se não tiver, não pode. Mas se tiver, pode. E a doméstica indo para Disney, não vou considerar que ela está trabalhando 24 horas por dia. Eu só considero que ela está trabalhando o número de horas efetivamente trabalhadas. Ou seja, da hora que ela começa a trabalhar, cuidar das crianças, até a hora que termina. Se a patroa exigir que ela faça só 8 horas por dia, ela não fará horas extras. O importante é que nas outras 16 horas, ela tem a liberdade de livre dispor do tempo dela. Então ela vai pro hotel, ela toma banho, ela vai jantar, ela sai à noite, vai passear, vai paquerar os americanos lá, vai fazer o que ela quiser, de repente vai arrumar um paquera lá, vai fazer outras coisas no hotel. O problema é dela, ela está com o tempo dela livre, não é? Agora, se depois do dia todo lá no parque da Disney, a patroa fala, ó, toma um banho rapidinho, come rapidinho e vem para cá cuidar dos meninos, que eu vou sair com meu marido para jantar, aí ela volta a trabalhar, volta a considerar como jornada de trabalho, ok? Bom, muito bem. Vamos aqui no material. É obrigatório o registro de ponto, manual, mecânico, eletrônico, desde que idôneo. Vamos lembrar que aquele número de trabalhadores por estabelecimento, que era de 10 e agora é de 20, está na CLT. E essa regra do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, não se aplica ao doméstico. Portanto, não importa quantos empregados domésticos a pessoa tenha, 1, 2, 3, tem que ter registro de ponto. Até porque, gente, vamos combinar que é muito difícil, quase impossível, não vou dizer impossível, mas quase impossível,
que o empregador doméstico tenha mais de 20 empregados domésticos. E mesmo que tivesse, o termo da lei é estabelecimento. O empregador doméstico não tem estabelecimento e o trabalho é na residência. Portanto, aquela regra de ter acima de um número X para ser obrigatório o cartão de ponto não vale na Lei Complementar 150 de 2015. Mesmo que você tenha só um empregado doméstico, tem que ter cartão de ponto. Não precisa você comprar um relógio de ponto e colocar na sua casa. O cartão de ponto pode ser manual, pode ser um livro, pode ser um caderno, pode ser mecânico, pode ser eletrônico, desde que seja idôneo, vale, ok? O adicional noturno é idêntico ao da CLT, das 22 às 5, cada 52 minutos e 30 segundos vale a hora cheia e o adicional é de 20%. Vocês vão aprender isso em jornada, eu acho que jornada é comigo, e aí lá eu tenho até uma tabelinha, se for eu o professor, uma tabelinha em que eu vou mostrando como a CLT faz 7 horas no relógio virarem 8 horas. E essa mágica, né, de fazer 52 minutos e 30 segundos valerem hora cheia, ela também vale aqui na Lei Complementar 150. O intervalo interjornada é de 11 horas, sem novidade, a gente vai estudar isso. O empregado CLT também é de 11 horas. O DSR é de 24 horas, seguidas preferencialmente aos domingos, também sem novidade. É isso que estabelece a Constituição, é isso que estabelece a lei, por enquanto, não é? Porque a gente está com a MP 905 aí, que se for aprovada, nós vamos, tem lá, retira esse negócio do preferencialmente aos domingos, e é claro que depois isso vai se discutir essa inconstitucionalidade, porque a Constituição diz que é preferencialmente aos domingos. Tudo isso a gente vai estudar para o empregado urbano, chamado urbano, empregado típico, no módulo de jornada, e aí, até lá, eu imagino que a MP 905 ou caducou ou foi aprovada, não sei. Eu vi hoje no jornal, hoje, não é? Dia 17 de março, não é isso? Hoje é 17 de março, né? Eu vi hoje que a comissão já aprovou o relatório final da MP e ela vai para o plenário. Então pode ser que a MP 905 venha a ser aprovada e aí a gente vai ter que rediscutir isso. Mas, de qualquer maneira, ela não vai atingir o doméstico, porque o doméstico tem lei complementar que não pode ser alterada por lei ou medida provisória. Aí tem uma novidade que não tem para a CLT. Se o empregado doméstico estiver em viagem, a sua hora, mesmo que normal, deve ser acrescida de 25%. Se você me perguntar da onde o legislador tirou esses 25%, eu sou capaz de pensar que ele tirou lá do adicional de transferência, que é de 25%. Mas isso é só um palpite meu, não está na lei. A lei diz assim: o empregado trabalhou fora, em viagem, então 25%. A patroa resolveu levar a babá lá para casa de praia, no Guarujá, para tomar conta das crianças, para ela poder descansar um pouquinho. Ok. Mesmo que a babá trabalhe só 8 horas, que ela não faça hora extra, essas 8 horas têm que ser remuneradas com 25%. E se ela fizer hora extra, aí o adicional de 50% tem que incidir na hora normal mais os 25%. Antero, não entendi. Ok. Aqui em São Paulo, sede do contrato, a empregada ganha R$ 10 por hora, a empregada trabalhou a nona hora, ela vai receber essa nona hora R$ 15, que corresponde a R$ 10 mais 50%. A patroa levou essa empregada para o Guarujá. Então, lá no Guarujá, a hora dessa empregada é 12,50, 10 mais 2,50, que são os 25%. As 8 horas dela valem 12,50, né, cada uma delas. A nona hora será 12,50 mais 50%, que dá 6,25, que dá 18,75. Então, lá em viagem, a hora extra será 18,75, enquanto que aqui na sede do contrato será 15. Ok? Deu para entender? Bacana!
permitida a compensação de horas por acordo escrito, acordo individual escrito. Neste caso, as 40 horas extras primeiras, o empregador pode escolher compensar dentro do mesmo mês ou pagar em dinheiro. As horas extras que suplantarem as 40, então vamos supor que a empregada fez 70 horas extras no mês. 40 o empregador escolhe, ou dá compensação ou paga. As outras 30, ele tem um ano para compensar. É o banco de horas do empregado doméstico. Mas o banco de horas do empregado doméstico só vale para as horas que ele fizer acima das 40 horas extras mensais. As primeiras 40 horas extras mensais têm que ser compensadas dentro do mês ou pagas. Ok? Agora, se o empregado doméstico fizer mais de 40, aí sim nós vamos chegar a possibilidade de um acordo, de uma compensação anual, não é, deste excedente no banco de horas. Então, quando a gente estudar o banco de horas lá, né, no trabalhador da CLT, você faz o paralelo aqui, ok? Domingos e feriados são pagos em dobro e o empregado doméstico pode negociar individualmente o regime 12 por 36. Naquelas famílias que têm ou o idoso ou a pessoa doente que precisa de cuidador 24 horas, isso é muito comum. Já era comum antes da lei e agora está autorizado pela lei. Faz o regime 12 por 36 e você tem 4 cuidadores, não é? Num dia um faz de manhã 12 horas, o outro à noite. No outro dia, o terceiro faz de manhã e à noite o quarto faz. E aí, no dia seguinte, o primeiro volta e assim vai resolvendo essa questão que às vezes é necessária, não é? As férias são de 30 dias, a lei anterior falava em 20 dias úteis, era uma dor de cabeça danada, acabou, as férias são de 30 dias, tem um abono de 1/3, ela pode ser dividida em 2 vezes, não em 3, porque aqui a reforma trabalhista colocou em 3, mas para a CLT. Aqui a lei complementar fala em 2. Em compensação, a reforma trabalhista fala que tem que ser por mútuo acordo e aqui é por decisão unilateral do empregador. O empregador decide que vai ser em 2, pronto, acabou, a decisão é só dele. Desde que um dos períodos seja de pelo menos 14 dias. Então, ele pode fazer 15/15, ele pode fazer 20/10, mas um dos períodos tem que ter no mínimo 14 dias. E se o contrato for a tempo parcial, lembra que a gente viu que o contrato pode ser a tempo parcial, de 25 horas por semana? Então as férias serão proporcionais, não é? Se uma pessoa tem 30 dias por uma jornada de 44 horas, uma empregada doméstica contratada por 22 horas na semana terá férias de 15 dias, ok? Bom, nós estamos chegando ao nosso intervalo. Nós estamos ao vivo, então é um intervalo que terá duração de 10 minutos. Então, daqui 10 minutos eu retorno para que a gente faça a segunda parte da aula. Tá combinado? Eu espero vocês daqui a pouquinho. Até já.
Ok, pessoal, bem-vindos de volta do intervalo. Vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, em que nós estamos tratando dos empregados que são regidos por leis específicas, não é? Falamos do empregado doméstico, continuaremos falando mais um pouco do empregado doméstico. Agora nós vamos avaliar a questão da rescisão do contrato do empregado doméstico. Vamos ver o que tem aqui para destacar. O aviso prévio, sem novidade, ele é proporcional, 30 dias mais 3 dias para cada ano completo de trabalho, como acontece com a CLT. A confirmação da gravidez, ainda que no curso do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante emprego. O seguro-desemprego é igual, o seguro-desemprego é diferente, né? É no máximo de um salário mínimo, aliás, no máximo não, ele é de um salário mínimo e por no máximo 3 meses. A gente sabe que o empregado CLT tem um seguro-desemprego diferente. A justa causa do empregado doméstico é quase toda como na CLT, mas tem uma causa a mais. Quando o empregado doméstico submeter a maus tratos o idoso, o enfermo, pessoa com deficiência ou criança sob seu cuidado direto ou indireto, não é? Então, isso não está na CLT, mas é justa causa para o doméstico. E o que está na CLT e não é justa causa para o doméstico é violação a segredo de empresa. O empregado CLT pode ser dispensado por justa causa se violar o segredo da empresa. O empregado doméstico não pode ser dispensado por justa causa se violar o segredo do seu empregador, da sua empregadora, da sua família. É claro que se isso representar uma ofensa à honra, ele poderá sim ser dispensado por justa causa, por ofender a honra do empregador, que é uma outra letra, não é? Mas a letra violação a segredo de empresa não foi reproduzida na Lei Complementar 150 de 2015, então não dá nem por analogia se o empregado doméstico contar um segredo da sua patroa, não é que não seja desonroso, seja só um segredo. Então, minha patroa fala para todo mundo que ela torce pro Palmeiras, mas na verdade ela torce pro Corinthians. Eu vi uma camiseta lá do Corinthians que ela usa. Aí, não, né? Apesar que nesse caso, bom, deixa para lá. Isso não, obviamente, não ofende a honra, a boa fama da empregadora e, portanto, não dá na letra da ofensa a honra, a boa fama, que é a letra K, se eu não me engano, mas, então, não dá justa causa, não é? E a rescisão indireta? A rescisão indireta também é igual da CLT, só que tem uma coisa a menos. Na CLT diz assim, quando o empregado receber por produção e o empregador reduzir sensivelmente seu salário. Isso foi retirado da lei. Por quê? Porque o empregado doméstico não recebe por produção. Então, não tinha sentido. Mas acrescentou uma, que está aqui, vamos ver no material. Diz assim, quando o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres, de que trata o artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. Isso é interessante porque veja que essa violência não é contra a empregada doméstica, porque a violência física do empregador ele já é causa de rescisão indireta em outra linha. Aqui ele está colocando que se o empregador pratica violência doméstica contra mulheres, que não a empregada pode pedir rescisão indireta por não ter que conviver num ambiente doméstico dessa natureza. Isso é muito interessante. E por fim, eu nem vou voltar aí no material, a novidade do empregador recolher já com o FGTS os 3,2% relativos à indenização de 40% no caso de injusta dispensa. Então, o empregador normal, CLT, ele recolhe 8% de FGTS. Quando ele dispensa o empregado, ele tem que pagar 40% do saldo do FGTS ao empregado, não é? Nós vamos estudar isso em extinção do contrato.
O empregador doméstico não, ele já recolhe os 8 mais 3,2, pode fazer a conta, 3,2 dá 40% de 8, então ele já recolhe 11,2% todo mês, então a indenização de 40% pela injusta dispensa já está recolhida. Muito interessante. Vamos continuar aqui. Outras considerações. Aplica-se a CLT subsidiariamente, observadas as peculiaridades do trabalho doméstico. Fica instituído o simples doméstico, que em um único documento propiciará o recolhimento de, e aí vem contribuição previdenciária patronal, contribuição para o financiamento do seguro contra acidente de trabalho, FGTS, os 3,2% e também imposto de renda. Tudo no mesmo documento. Os incisos 1 e 6 são descontados do empregado. 1 é a contribuição previdenciária dele e 6 o imposto de renda que por ele for devido. O empregador deve fornecer mensalmente cópia dos recolhimentos efetuados. Isso é muito importante. Outra coisa, a Lei 5859 não falava da prescrição. A Constituição Federal não estende o prazo prescricional para os domésticos e a doutrina e jurisprudência faziam por analogia. Agora a lei expressamente diz que o direito de ação é de 5 anos até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, ou seja, igual ao do trabalhador urbano. Então, o empregado doméstico, você tem alguma dúvida, você vai no artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal. Resolveu sua dúvida? Bem, não resolveu, você vai na Lei Complementar 150 de 2015, nesta ordem, as fontes legislativas do empregado doméstico. A doutrina sempre justificou um tratamento diferenciado ao empregado doméstico porque ele não está inserido na atividade econômica do empregador. E por isso ele teria que ter menos direitos, já que o seu trabalho não gera lucro ao empregador. Bom, esta noção ela foi bem mitigada ao longo dos anos e hoje a ideia é que empregado normal, típico, CLT e empregado doméstico tenham igualdade de direitos, a não ser aqueles que sejam realmente incompatíveis com a situação do empregado doméstico. Então, vou pegar um exemplo. Aí não é discriminação, porque toda distinção que tem justificativa não é discriminação, né? Vamos lá. Por que a mulher tem intervalo para amamentação e o homem não tem intervalo para amamentação? Simples, o homem não amamenta, isso é biológico, né? O homem não tem a possibilidade de amamentar. Lógico, ele não pode ter o intervalo, então não é discriminação, porque há uma justificativa para a distinção. Então vamos lá. O empregado CLT tem no artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal, o direito à participação nos lucros e resultados. O empregado doméstico não tem. Por quê? Porque se ele não está inserido em nenhuma atividade econômica, é claro que o seu empregador não tem lucros e resultados e por isso o empregado não pode participar, não é? Então há algumas situações muito peculiares em que se justifica a inaplicabilidade de uma ou outra garantia ao trabalhador doméstico. Mas, de resto, a ideia é sempre igualar, equiparar ou chegar próximo do trabalhador CLT, do trabalhador típico, guardadas aí as peculiaridades do trabalho doméstico. Bom, vamos falar do empregado rural agora, e aí, gente, eu já vou até falar com muita honestidade, né? Eu fui advogado na cidade de São Paulo, 4 anos, e depois magistrado, já há 20 mais anos do que eu gostaria de contar, e sempre na cidade de São Paulo, ou assim, pouquíssimo tempo eu fiquei fora de São Paulo, assim, 2 dias na Praia Grande, 5 dias em Cubatão, 2 dias em São Caetano, 5 em Santo André, e eu acho que foi essa a minha experiência fora da cidade de São Paulo. Então, ao longo desses 27 anos, mais de 27 anos de magistratura, eu basicamente só atuei na cidade de São Paulo.
E, por incrível que pareça, a cidade de São Paulo tem zona rural. Pouca gente sabe disso, mas existe zona rural no município de São Paulo. Então, eu poderia ter tido algum processo de rural ao longo da minha vida, mas o fato é que nunca tive. Então, o que eu sei, nem como juiz, nem como desembargador, o que eu sei de estudar na doutrina, mas tenho pouca experiência prática. O empregado rural, ele é regido pelo Estatuto do Trabalhador Rural, que é a Lei 5889 de 73. E ela define o empregado rural. Vamos ver aqui. Então, o empregado rural é toda pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste mediante salário. Então, vocês vão observar que ele é muito parecido com o artigo 3º da CLT, e ele traz os mesmos requisitos, uma pessoa física, trabalho não eventual, sob a dependência deste, mediante salário. O que vem a mais no âmbito rural e para um empregador rural? Quem é o empregador rural? É aquele que exerce uma atividade econômica que não altera a matéria-prima. E aí eu estou falando mesmo de agricultura e pecuária, ok? Para falar o português claro, agricultura e pecuária. Empregador rural é quem desenvolve agricultura e pecuária. Então, o sujeito está lá no âmbito rural, trabalhando na agricultura e pecuária, é empregado rural. Se eu estou no âmbito rural, mas o meu empregador não exerce atividade econômica, então é chácara de lazer, é sítio de lazer, ele é empregado doméstico. Mas se é um sítio, uma chácara, e ele exerce alguma atividade econômica rural, então é empregado rural. Mas o fato de estar no ambiente rural não significa que ele será necessariamente rural. A gente tem, eu diria a maioria, para não dizer todas, porque eu corro o risco aí de pegar alguma exceção, mas a esmagadora maioria das usinas de cana-de-açúcar ficam nas próprias fazendas. Então a fazenda que planta a cana, que colhe a cana, tem lá dentro a usina que transforma a cana em açúcar e em álcool. Então, o trabalhador que trabalha no plantio da cana, no corte da cana, é trabalhador rural. Mas o trabalhador que, mesmo lá na fazenda, trabalha na usina, transformando a cana em açúcar ou álcool, é trabalhador CLT. É plantação de uva. A fazenda que planta uva, o trabalhador que trabalha lá com a uva, plantando, podando, colhendo, é rural. Mas se tiver uma vinícola na fazenda que transforma essa uva em vinho, quem trabalha na vinícola é trabalhador CLT. A mesma coisa no leite. A fazenda tem o gado, tira o leite. Quem tira o leite, cuida do gado, da vacina, é rural. Mas aquele que trabalha no laticínio, não é? Pasteurizando o leite, fazendo queijo, este é trabalhador CLT. Bacana? O trabalhador rural tem todos os direitos do artigo 7º da Constituição. O artigo 7º da Constituição as pessoas não percebem, mas está escrito assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E aí vem um rol de 34 incisos. O 34º fala do trabalhador avulso, a gente vai falar depois, mas os 33 incisos que estão ali são incisos que são aplicáveis ao trabalhador rural. Então, inciso 3, FGTS, tem, o rural tem. Inciso 13, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, o rural tem. Inciso 16, hora extra com 50%, o rural tem. E assim por diante. Inciso 21, aviso prévio proporcional, o rural tem. Tudo que tem no artigo 7º da Constituição Federal é para o rural também, porque ele está no caput. E se não estiver lá, você tem que investigar a Lei 5889 de 73, que vai, até eu percebi aqui no material, que eu escrevi 72, né? E aí precisa arrumar, e como agora não está funcionando aqui a caneta, não tem nada funcionando, eu não consigo arrumar para vocês. Mas aqui embaixo, ó, não esteja no dispositivo constitucional, deve ser consultada a Lei 5889 de 73.
e eu, por erro de digitação, pus 72. Ok, gente? Bom, muito bem. Agora a gente vai falar do última figura do lado esquerdo do nosso quadro. É o empregado temporário. O empregado temporário é regido pela Lei 6.019 de 74. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores para uma questão. Lá em 2017, a Lei 13.429, um pouquinho antes da reforma trabalhista, 13.429, ela resolveu regulamentar a terceirização no Brasil. Só em 2017. A terceirização existe no Brasil, já existia no Brasil há 40 anos, e eles resolveram fazer uma lei. Então, a Lei 13.429 seria a lei da terceirização, certo? Errado. Essa lei inseriu na Lei 6.019 de 74 um monte de artigos relativos à terceirização. Só que a Lei 6.019 de 74 é a lei do trabalho temporário e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o professor Rogério vai ensinar a terceirização para vocês, se ainda não ensinou, vai chegar, é a parte dele, a parte de empregador, empresa, ele que vai falar de terceirização. E ele vai falar para vocês da Lei 6.019, alterada pela 13.429. Então, quando você fizer a leitura da 6.019, tenha muita atenção, porque nos artigos de numeração normal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, está falando de trabalho temporário. Quando vier os artigos quarto A, quinto A, aí foram os inseridos de terceirização. E eles mesclaram artigos de terceirização no meio dos artigos de temporário. Eles podiam ter feito outros, né? Então, já que é pôr na mesma lei, não tem por que pôr na mesma lei. Mas já que quiseram pôr na mesma lei, podia. O trabalho temporário vai até o artigo 14, do 15 para frente faz terceirização. Não. Para melhorar, eles ainda mesclaram, né? O artigo 4º é temporário, 4A é terceirização, 5º é temporário, 5A é terceirização, isso tudo para facilitar a nossa vida, obviamente. Bom, dito isso, então, o empregado temporário é regido pela Lei 6.019 de 74. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, muita gente confunde empregado temporário com trabalhador eventual e trabalhador avulso, não é? E é um erro crasso. Por quê? O empregado temporário é empregado. Portanto, ele está do lado esquerdo no nosso quadro, protegido pelo direito do trabalho, tem direito a registro na carteira, tem direitos trabalhistas, ok? Trabalhador eventual não é empregado, não tem nenhum direito trabalhista, não tem registro na carteira. E o trabalhador avulso, não sei se você vai lembrar do nosso quadro, é aquele que está na coluna do meio, né? Por que ele está na coluna do meio? Porque ele não é empregado, não tem registro na carteira, mas tem direitos trabalhistas. Então, cada uma dessas figuras tem características diferentes, ok? O empregado temporário é empregado, tem o seu contrato regido pela Lei 6.019 de 74. Primeira característica do trabalho temporário: a contratação é por interposta pessoa. Interposta pessoa, o que é isso? Quer dizer, a empresa que precisa de um trabalhador temporário não contrata diretamente um trabalhador temporário. Vamos supor que o Legale precisasse de um trabalhador temporário. O Legale procura uma empresa fornecedora de mão de obra, vulgarmente conhecida no mercado como agência, procura uma agência e fala: eu preciso de um trabalhador temporário para fazer tais funções com tais características. Esta empresa, esta agência, é que contrata o empregado e coloca o empregado para trabalhar dentro do Legale. Esse trabalhador é empregado? É, mas não do Legale. Ele é empregado da agência. Por isso, na contratação do trabalhador temporário, eu tenho um triângulo: contratante, empresa contratada, empregado que trabalha no contratante, ok? Então, você é um escritório de advocacia, tem uma recepcionista que vai sair em férias, 30 dias. Você pode ficar 30 dias sem ninguém para atender o telefone no seu escritório? A resposta é não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma outra recepcionista
contrato de trabalho permanente? Claro que não, eu só preciso de uma, daqui 30 dias a minha recepcionista volta, o que eu faço com a outra depois? Então o que eu faço? Escritório de advocacia, você liga para uma empresa fornecedora de trabalho temporário e fala assim: olha, eu preciso de uma trabalhadora que saiba atender telefone, que tenha experiência nessa área, para o escritório de advocacia, assim, assim, assado. Saiba anotar recado, né, lá. A agência vai lá e contrata a dona Maria, fala: dona Maria, a senhora vai trabalhar lá no escritório, tal, vai fazer isso, isso e isso. E a dona Maria vai ficar 30 dias. No final dos 30 dias, acabou. A sua recepcionista volta das férias, a dona Maria teve o seu contrato terminado, ok? E a dona Maria, ela foi empregada? Foi, mas não do escritório de advocacia, e sim da empresa intermediadora da mão de obra. Por isso, quando você está lá em novembro andando no shopping, você olha na vitrine de uma loja e está escrito assim: contrata-se temporário, pode saber que aquela pessoa vai ser qualquer coisa, menos temporário. Por quê? Porque para ser temporário, a contratação tem que ter a interposta pessoa, ela não pode ser direta, ok? Porque o temporário não é empregado do tomador de serviços, ele é empregado da empresa que foi contratada pelo tomador de serviço. Muito bem. Outra coisa, o contrato é por prazo determinado, nós já estudamos isso. Prazo determinado, o contrato tem que indicar um evento futuro e certo. Pode ser uma data, né? Contrato até dia 1º de junho. Pode ser um evento, desde que seja futuro e certo, né? O término da temporada de verão, lá num quiosque da praia, né? O retorno de um empregado que está em convalescença, que você não sabe exatamente quando vai acontecer, desde que seja um evento futuro e certo. O que eu vejo ao longo dos anos de experiência que eu tenho é que a maioria absoluta das empresas faz o contrato assim, até 180 dias. Gente, a lei diz que o contrato por prazo determinado pode ser de até 180 dias. Ou seja, o evento não pode ser superior a 180 dias. Mas não quer dizer que ele possa ficar com um prazo aberto. Porque um dia é até 180 dias, 2 dias é até 180 dias, 17 dias é 43, 95, 112. Quer dizer, esse empregado não sabe quanto tempo ele vai trabalhar? Não é assim. Então, assim, ou você põe uma data, até 1º de junho de 2020, por exemplo, ou você põe até que a empregada substituída retorne de suas férias, retorne de sua licença maternidade, o empregado substituído tenha alta previdenciária, que não vai ser uma data, porque você não sabe quando isso vai acontecer, mas é um evento futuro e certo. Então não pode ser prazo aberto. Então a maioria das vezes que eu julgo, o empregado pede vínculo de emprego direto com o tomador e a nulidade do contrato. Por quê? Porque fizeram o contrato por prazo indeterminado, sem determinação. E a lei exige que o contrato seja por prazo determinado, ok? Qual é o prazo? 180 dias, prorrogáveis por mais 90, ok? Então, 270 dias é o prazo máximo de um contrato temporário. Outra coisa, há uma carência de 90 dias para que esse trabalhador volte ao mesmo tomador de serviço. E essa foi uma modificação muito boa na lei. Por quê? Eu cheguei a pegar processo, a mesma empresa ficar 3 anos com um trabalhador temporário. Na época, o prazo era de 3 meses. Então, essa empresa procurava a agência A e a agência A mandou lá o Zezinho para trabalhar. No final dos 3 meses, ela procurava a agência B e falava assim: contrata o Zé, eu quero o Zé. Aí a agência B contratava o Zé e ele continuava lá. Terminava os 3 meses, na agência C, contrata o Zé e assim o Zé ficou trabalhando 3 anos para o mesmo tomador, só trocando de empresa fornecedora.
Então agora a lei proíbe. Do término do contrato temporário, esse trabalhador só pode voltar para o mesmo tomador 90 dias depois ou mais. Né? Tem uma carência aí. Mas a característica principal, todas são importantes, mas a característica principal do contrato por prazo temporário, não tem nada por prazo, contrato temporário, é que esse contrato tem motivo específico. E esse motivo tem que estar escrito no contrato, que é outra coisa que as pessoas não fazem, né? Então, eu só posso contratar um temporário em 2 casos. Primeiro, substituição temporária de mão de obra permanente. Então, o empresário tem um empregado que vai sair em férias, uma empregada que vai sair em licença maternidade, um empregado que sofreu um acidente do trabalho e que vai ficar com o contrato interrompido ou suspenso por um determinado tempo. E eu preciso substituir esta pessoa. E aí eu tenho que fazer o contrato assim, as empresas não fazem. Por lá, motivo, substituição temporária de mão de obra permanente. Isso não resolve. Tem que dizer assim, substituição da trabalhadora Ana Maria Souza e Lima, que sairá em férias. Tem que estar no contrato. Quem ele vai substituir e por que ele vai substituir. A segunda hipótese é a situação da demanda complementar de serviços. Demanda complementar de serviços é uma situação que sai do normal da empresa, sai do comum, sai do ordinário e vai para uma situação extraordinária. Então, agora, a gente está vivendo esse problema do Covid-19. Então, é uma situação que está muito fácil de exemplificar. O que aconteceu? Há uma procura exacerbada das pessoas por álcool gel e por máscaras. Certo ou errado, eu não vou entrar nesse mérito. Eu já vi gente dizer que o álcool gel não serve para nada e eu já vi gente dizer que a máscara não serve para nada, só para quem já está doente não passar para os outros. Mas se você não está doente, você não deixa de pegar a doença porque está de máscara. E eu já vi gente dizendo que o álcool gel serve sim, que a máscara serve sim. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas, se eu tenho uma procura maior, esses produtos desaparecem dos mercados, das farmácias, sumiram. E essas indústrias precisam produzir mais do que normalmente elas produziriam. E este é um motivo inesperado. Então ela pode contratar trabalhadores temporários, porque eu tenho uma demanda complementar de serviços. Só que demanda complementar de serviços não é só isso. Podem ser também por motivos previsíveis, não é? Por exemplo, a indústria de chocolate, no período que antecede a Páscoa, ela tem um aumento de produção, isso é previsível, não é inesperado, mas é um aumento de produção num determinado espaço de tempo. Depois da Páscoa, a produção dela volta ao normal. Então, não é razoável exigir que essa indústria mantenha pelos 12 meses do ano um número de empregados necessários a atender a demanda destes 60 dias que antecedem a Páscoa. Assim como não é razoável exigir que uma loja do comércio varejista, do shopping center, mantenha durante todo o ano o número de vendedores necessários no período que antecede ao Natal. Então, embora todo mundo saiba, e portanto seja previsível, que as lojas vão precisar de mais vendedores na época do Natal, ainda assim, este aumento nesta época específica representa uma demanda complementar de serviço. Mas o fato é que precisa escrever no contrato, não é? Contratado pela demanda complementar de serviços oriunda do aumento do movimento no comércio varejista na época natalina, não é? Quer dizer assim,
eu não posso contratar um empregado temporário porque eu quero. Eu só posso contratar um empregado temporário pelos motivos definidos em lei e esses motivos têm que ser escritos no contrato, ok? Então pode ser tanto por fatores previsíveis como por fatores imprevisíveis, ok? Bom, muito bem. Eu queria só mostrar agora aqui no material como é que fica para vocês uma contratação. Bom, deixa no material mesmo. Uma contratação de trabalho temporário. Né? Então, o tomador de serviços procura a empresa fornecedora de mão de obra, a empresa fornecedora de mão de obra contrata o empregado que vai trabalhar para o tomador de serviço. Aí você vai dizer assim, Antero, mas isso aí não é terceirização? Não, essa é uma situação jurídica que surgiu em 1974, não é? E que, no futuro, veio a ensejar um modelo da terceirização. Então, o desenho da terceirização é esse. Mas isso que está aqui agora, neste momento, não é a terceirização. E por que que não é? Vocês vão estudar a terceirização com o professor Rogério. Porque o trabalho temporário tem a lei 6.019, estabelece condições, prazos próprios para o trabalho temporário. A terceirização, o contrato pode ser por prazo indeterminado, eu não tenho que dizer o motivo, as limitações são outras, de outras naturezas que não as do trabalho temporário. Então, elas têm o mesmo desenho? Sim. Então, se você me disser assim, Antero, o queijo, um queijo Minas, né? É redondo? É branco? É. Tá bom. E a lua é redonda? É branca? É. Então, por que um é redondo e branco e o outro também? Eu posso dizer que queijo e lua são a mesma coisa? Não, não tem nada a ver. Então, o trabalho temporário é triangular, sim. A terceirização é triangular, sim. Mas as semelhanças acabam aí. O trabalho temporário tem essas características que nós estudamos, enquanto que a terceirização tem outras características que vocês vão estudar com o professor Rogério. Bom, com isso eu estou terminando com vocês os trabalhadores empregados. Então nós vimos todo o lado esquerdo do nosso quadro que está no começo desse material. Logo lá no segundo ou terceiro slide desse material tem um quadro, né? Do lado esquerdo ficam os empregados. CLT, dentro da CLT o teletrabalho, o intermitente e o contrato parcial, e depois os não CLTs, os que têm leis específicas, o doméstico, o rural e o temporário. Agora nós vamos passar para o outro lado do quadro, que são os trabalhadores não empregados. Antero, os trabalhadores não empregados têm direitos trabalhistas? À exceção do avulso, não tem. Então por que a gente precisa estudar? Por que a gente não estuda só o avulso e vai para o próximo? Porque, embora eles não tenham direitos trabalhistas, muitas vezes nos processos há uma discussão se aquele trabalhador é empregado ou não é empregado. Lá na nossa última aula, presencial, ainda estávamos todos aqui, eu disse para vocês, se os empregadores registrassem os empregados, cumprissem a sua obrigação, nada disso que a gente está estudando seria necessário, ou talvez dessas aulas todas, uns 30 minutos seria necessário. O problema é que não existe esse cumprimento da legislação, e aí as pessoas ficam realmente na dúvida, não é? Então, vamos lá. A primeira figura que a gente vai analisar é o trabalhador autônomo, que é também a situação mais comum de defesa da empresa. Sempre que um empregado, ele diz, ele entra na justiça, um trabalhador e diz assim, eu era empregado, não tive meu contrato registrado, eu quero reconhecimento do vínculo de emprego,
Na maioria das vezes a defesa fala, não era empregado, era autônomo. Então, é importantíssimo para o advogado saber a diferença entre o empregado e o autônomo. Por quê? Porque estas ações de vínculo de emprego costumam ser ações de tudo ou nada. Ou a prova mostra que ele era empregado e ele vai ganhar todos os direitos decorrentes do contrato, ou vai provar que ele não era empregado e a ação é improcedente. Né? Dificilmente você vai ter uma ação em que a empresa vai dizer assim, ele não era empregado, mas eu pagava hora extra. Não vai. Né? Ela vai ser contraditória. Então é assim, ou o juiz diz, ele era empregado, e aí a empresa não tem cartão de ponto, ele reconhece o horário da inicial e condena em horas extras, vai mandar pagar FGTS, vai mandar pagar aviso prévio, vai mandar pagar férias, 13º, ou vai dizer, não, ele não era empregado e tudo isso é improcedente. E, como hoje a gente tem uma situação que a gente ainda não estudou, a gente vai estudar no próximo semestre, que é a situação da sucumbência, honorários advocatícios e tudo isso, é muito importante. Até para o advogado do trabalhador, antes mesmo de entrar com a ação, usar esse conhecimento que a gente vai dar início agora para fazer a distinção, ok? Bom, muito bem. Então vamos lá. Põe na tela para mim. Então, ó, trabalhador não empregado devem ser estudados principalmente sob o aspecto de suas características e diferenças em relação aos empregados. Então, como vimos anteriormente, os não empregados são autônomos eventuais, avulsos, cooperados, estagiários, voluntário e também o funcionário público. O trabalhador autônomo é uma pessoa física, como todo trabalhador é, pode ser habitual e até pessoal. Normalmente é oneroso. O que o trabalhador autônomo não pode é ter subordinação jurídica. Então vamos lá. Aqui é muito fácil falar de autonomia porque uma grande parte de vocês trabalha como autônomo, não é? Então, o advogado, pessoa física, trabalha em virtude da retribuição por um pagamento, portanto é oneroso, não é? Muitos advogados são habituais. Tem empresas que contratam advogados e pagam por mês. Tamanho é a demanda de trabalho, né? São os mensalistas. E em várias situações, não só de advogado, médico também, pode haver uma exigência de pessoalidade. Né? A empresa diz assim, na audiência eu quero que vá o doutor Huguinho, que eu confio no doutor Huguinho, ou um médico. Eu vou contratar para uma cirurgia, mas eu quero que seja o doutor Luizinho, porque eu estou vindo aqui nessa clínica por causa dele. Não quero saber se tem outros melhores, iguais ou piores. Eu quero com o doutor Luizinho. Então, assim, o trabalhador autônomo, ele pode ter 4 dos 5 elementos do empregado. Ele é uma pessoa física, normalmente é oneroso, pode ser habitual e pode ser até pessoal. O que o autônomo não pode ser, de jeito nenhum, é subordinado. O contrário de subordinação é autonomia. Então, o traço diferenciador de um autônomo para o empregado é a subordinação jurídica. Não é? Eu vi muito ao longo da minha vida, processos em que se discutia isso. O reclamante é empregado ou autônomo, o advogado, de uma parte ou de outra, perguntar assim, eu queria saber se ele trabalhava todo dia. Irrelevante, porque neste processo nós não estamos discutindo a habitualidade, nós estamos discutindo autonomia ou subordinação jurídica versus autonomia. Então vocês lembram que na aula do empregado eu disse que subordinação jurídica é transferir o modus operandi para o tomador de serviços? O empregado transfere o modus operandi para o tomador de serviços. O autônomo não. O autônomo mantém consigo o modus operandi da prestação de serviços. Nós estudamos isso com bastante profundidade na aula de empregado, e aí é revisitar esses conceitos que a gente já viu, até viu agora recentemente, acho que ainda não deu tempo de esquecer. Não é verdade? Então, o autônomo fica com o modus operandi.
Quando veio a reforma trabalhista, foi inserido o artigo 442B da CLT e muita gente está fazendo confusão com esse artigo. Muita gente está achando que ali está escrito que se eu contratar um empregado formalmente como autônomo, ele passa a ser autônomo. Olha, isso não está escrito e não pode estar. A lei não pode dizer se você fraudar, mas fraudar bem bonitinho, eu valido a sua fraude. Isso não pode estar, não está escrito e nem poderia estar escrito. O que o artigo 442B diz é o seguinte: a contratação de um trabalhador autônomo, ou seja, sem subordinação, desde que observadas as formalidades legais, afasta a condição de empregado, mesmo que ele seja exclusivo e mesmo que ele preste trabalho contínuo. Nós já discutimos isso. Exclusividade não caracteriza vínculo de emprego, nunca caracterizou, mesmo antes da reforma. A continuidade ou habitualidade também não diferencia o autônomo do empregado. Ele pode ser habitual, ele pode ser contínuo. O que a lei está dizendo é: o autônomo, embora contínuo e exclusivo, não é empregado. Ora, isso é óbvio. O autônomo não é empregado. Por quê? Porque o autônomo não tem subordinação jurídica e o empregado, para ser empregado, tem que ter subordinação jurídica. Na minha concepção, esse artigo 442B nem precisava existir. Porque o que ele diz é isso: autônomo é autônomo, empregado é empregado. Ok? O que a gente pode excluir, deduzir desse dispositivo é que o legislador quis explicitar que a exclusividade e a continuidade não são elementos diferenciadores entre autônomo e empregado, não é? Que o autônomo, aquele que não tem subordinação jurídica, não pode ser empregado, ainda que seja exclusivo, ainda que seja contínuo. Ok, gente? Então isso para mim poderia não ter na lei, mas o fato de ter colocado na lei não traz grandes modificações. Aliás, não traz modificação nenhuma. Ele só diz: o autônomo é autônomo, o empregado é empregado. O que mais me chama a atenção é quando ele diz cumpridas as formalidades legais, o que significa que a gente pode concluir que se a empresa não cumprir as formalidades, eu vou caracterizar o vínculo de emprego. Por exemplo, a lei do representante comercial. O representante comercial é autônomo. A lei do representante comercial diz que o contrato tem que ser escrito. Então, se não houver um contrato escrito, a empresa contrata um representante comercial sem o contrato escrito. Bom, não observou a formalidade legal. Se não observou a formalidade legal, eu tenho que considerar esse representante como empregado. Talvez seja isso que o legislador que venha a dizer, ou tenha pensado em dizer. Mas a ideia fundamental e precípua é a de que o autônomo não tem subordinação jurídica, não é empregado. Mas isso é óbvio, não precisaria estar na lei, ok? Então, deixa eu só ver aqui, exatamente isso. Pois só esse último quadro aqui, ó, na correta interpretação, conforme a Constituição Federal e princípios, é de se concluir que, se não cumprir as formalidades legais, não é autônomo, logo é empregado. Se cumprir as formalidades legais, então vamos analisar se havia subordinação jurídica, já que esta condição afasta a qualidade de autônomo e, portanto, o movimento é de fraude e, assim, rechaçado pelo artigo 9º da CLT, que ainda está em vigor. Agora, se não havia subordinação jurídica, aí é mesmo autônomo, ok? Então, eu pus aqui, exemplo, representante comercial deve ter contrato escrito, deve estar registrado no respectivo Conselho Regional, nos termos da Lei 4886 de 65. Ok, pessoal? Bom, nós ainda teríamos mais uns minutinhos aí pela frente, mas me parece que a quantidade de informações que a gente passou hoje já é bastante suficiente, já dá trabalho para vocês pensarem aí até a próxima terça-feira. Na quinta-feira, a aula é do professor Rogério, eu já tinha explicado isso, volto a explicar.
nas 2 primeiras semanas, para fazer a introdução do curso, eu fiz terça e quinta, terça e quinta. Depois passamos professor Antero na terça, professor Rogério na quinta. A aula do professor Rogério não é continuação da minha. Seria uma loucura imaginar que o professor Rogério pudesse enganchar exatamente no ponto que eu parei. O professor Rogério tem o módulo dele, que neste caso é os sujeitos da relação de trabalho na parte de quem recebe o trabalho. Então, empresa, grupo econômico, sucessão de empresas, terceirização. Essa parte da empresa ficou com o professor Rogério. E eu sigo na parte daquele que presta o trabalho, como a gente vem fazendo. Então, eu volto a estar com vocês. Infelizmente, eu tenho quase que certeza, ainda de forma remota, na próxima terça-feira. Na quinta, o professor Rogério. Eu, claro, não tenho bola de cristal e o Legale ainda não tomou nenhuma decisão oficial, mas eu imagino que nós estejamos, infelizmente, ainda numa curva ascendente, quer dizer, a coisa ainda vai piorar antes de começar a melhorar. Então, eu imagino que nós ficaremos aqui algumas semanas nesse contato remoto, virtual, que, embora alguns alunos não gostem, é necessário para a preservação da saúde de todos, ok? Então, tenha um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho de compreensão. O que eu não falei ainda é o seguinte: o pessoal da turma online 8 já tem o seu sistema próprio de fazer perguntas, né? E o pessoal da turma 63, isso eu esqueci de falar, o pessoal da turma 63 está acostumado a estar presencial aqui e fazer a pergunta para mim. Isso não vai acontecer enquanto a gente estiver nesse sistema. Como ainda não foi criado nenhum sistema para isso, eu vou então pedir a vocês que façam as perguntas no grupo, não é? Que foi criado na sala, e aí a nossa monitora, a Filomena, vai, na medida do possível, ela vai me passando as perguntas, eu vou respondendo. Demora um pouquinho, claro que não é igual à aula presencial, né? Que perguntou, respondi, mas a ideia é responder todo mundo. Bacana, pessoal? Força aí, protejam-se, não minimizem a situação, por mais que vocês possam ouvir aí o discurso de que isso mata menos que dengue, mata menos que chikungunya, mata menos que sarampo, e a situação não é essa, a situação é de pandemia, é uma situação que está no mundo inteiro, não é hora de brincar com a sua saúde e nem com a saúde dos outros. Ok, pessoal? Fiquem com Deus aí, protejam-se e eu volto a falar com vocês terça-feira que vem. Bacana? Um abraço e até lá!